E que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu possa transmitir à tua igreja de forma que ela entenda, compreenda, e nós tenhamos nesta noite vidas tomando decisões, que é a maior decisão que um ser humano pode tomar, que é conhecê-lo como Senhor e Salvador. Eu te louvo, te agradeço e peço a tua misericórdia no nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Desligue teu celular, preste muita atenção naquilo que Deus tem para nós. O tema desta noite é encontrando força e coragem em dias difíceis. Encontrando força e coragem em dias maus ou dias difíceis. Todo o livro de Miqueias é um dos profetas menores da Bíblia, e ele era um poeta, na verdade. Ele escrevia muito bem, e ele vê a situação do povo que havia se distanciado de Deus de uma forma muito grande. Por conta disso, os inimigos vinham contra eles e os levava cativo, e eles sofriam de uma forma terrível. Foi um dos momentos mais difíceis do povo de Israel, de Judá, foi essa época do profeta Miqueias, né? Ele olha para a terra e o coração dele, quando eu olho, digo terra, não é terra, para o mundo em que ele vivia, e ele então fica cheio de medo e de desespero por conta do que ele estava vendo. Então ele fica com medo e, mais do que isso, ele fica desesperado por conta daquilo que ele está vendo no mundo. E é interessante dizer à igreja que nós, hoje, em pleno 2025, nós também estamos vendo coisas que a gente não acredita. A gente está escutando coisas que a gente fala, não é possível. Como, por exemplo, uma mulher, em um determinado lugar, que coloca arsênio na comida da parentada e mata um monte. Quem viu isto? Você fala, mas não é possível. Como é que uma pessoa faz um negócio desse? Chega a um ponto desse, não é? De simplesmente coloca arsênio e as pessoas comem e morrem. Você fala, mas não é possível. Porque está acontecendo isto. Mas mais do que isto, é filho matando pai e mãe, de uma forma tranquila. Vai lá e mata e está tudo certo. Não é? É uma briga de trânsito, uma coisa que o cara fecha o outro e simplesmente um puxa uma arma e mata. Aí você fala, mas como pode ser isto? O mundo em que Miqueias vivia não era diferente do nosso. Hoje, eu brinquei aqui com o pastor, não é? Lá do Guarujá, porque hoje o Guarujá, você só escuta notícia ruim do Guarujá. Não é? As facções tomaram conta daquilo, não lá só, aqui em São Paulo, em São Carlos, é geral isto. E você fica olhando e falando, mas espera um pouquinho, ninguém vai tomar uma atitude? Ninguém vai cuidar? Né? Brinquei hoje com o nosso irmão lá do Rio de Janeiro, né? E ele falando de vocês que vocês vinham aqui hoje, e eu falei, fala para eles mudar logo para cá, porque lá não é lugar de morar não, né? Porque a gente está vendo uma coisa assim, vários amigos meus, o cantor Nani, por exemplo, que é amigo, praticamente parente da minha esposa, ele mudou aqui para o interior de São Paulo com medo do Rio de Janeiro, quer dizer, está geral. Então isto, você queira ou não queira, isso traz preocupação, isso traz desespero muitas vezes, não é? Mas, interessante que quando Miqueias, dentro daquela situação muito parecida com a nossa, ele olha para o Senhor, o seu coração acalma. Quando ele olha para os céus, sua alma se enche de esperança, né? Ele tem força e tem coragem para enfrentar aquela situação tão difícil em que ele via no mundo em que ele estava vivendo. Nos nossos dias não é diferente, não é? Então hoje, com a experiência de Miqueias, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Eu quero trazer uma palavra para você que possa fazer com que você saia daqui hoje entendendo que tudo aquilo que nós cantamos no início do culto, daquele que tem poder, daquele que tem a força, ele está
aqui pelo seu Espírito Santo. E a preocupação dele é que você tenha tranquilidade, entendendo que o Senhor é aquele que te guarda. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então creia nessa palavra no nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o ano. É o tempo da gente virar a chave. E às vezes tem pessoas que não virou a chave ainda, está lá atrás, está preocupado com aquilo que aconteceu em 2024. Então hoje, eu quero que você vira a chave, não é? Porque há possibilidade, e isso é uma coisa que acontece, talvez tenhamos pessoas aqui hoje entre nós, vertendo ainda lágrimas de tempos difíceis. E essas lágrimas podem ser um problema conjugal. Pode ser algo que você tenha se frustrado porque você se casou, você se preparou, você fez uma festa, as pessoas te abraçaram, te parabenizaram, mas depois de alguns anos parece que você passa uma crise. E você fala, como é que eu vou resolver isto? Ou quem sabe, como nós já oramos aqui hoje, você perdeu alguém querido, um ente querido da família, e perder ente querido é difícil, dói. E por um tempo a gente fica com aquela dor da perda, aquela coisa que parece que não vai sair nunca. Ou quem sabe, você recebeu o exame que você fez esta semana, o mês passado, e o médico disse para você, olha, você tem uma doença difícil. Você precisa se tratar. E não tem coisa pior do que isso. Que quando você pega um exame e o médico diz, olha, então, mas você tem um problema aqui. Quem nunca passou por isso? Quem sabe você entrou aqui hoje e dizendo, pastor, isso aconteceu comigo, eu estou passando por isso, mas eu vim aqui hoje para profetizar sobre a sua vida. E eu vim aqui dizer hoje que esse Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, Ele curou e continua curando. Eu vim aqui hoje para dizer que esse Cristo que morreu e ressuscitou, Ele pode te ajudar dentro da sua situação conjugal. Mas também, esse mesmo Cristo é aquele Cristo que não vai te deixar na solidão. E hoje, qual que é a doença do momento? Qual é a enfermidade do mundo? É a depressão, é a solidão. As pessoas hoje estão se distanciando por conta dessa coisa que eu chamo de demôniozinho, que chama celular. O celular, ele está hoje fazendo com que nós nos distanciemos das pessoas. Você entra no metrô em São Paulo, está todo mundo vendo o celular. Você para numa recepção de uma empresa, do hospital, do médico, está todo mundo no celular. E isso é dentro de casa. As pessoas não se falam, as pessoas não se conversam. As pessoas hoje estão dentro de casa olhando o celular. Isto é um problema sério. Miqueias via isto. Mas pastor, não tinha celular naquele tempo? Não tinha mesmo. Mas a situação era muito parecida com os dias de hoje. Havia uma solidão, havia uma depressão no meio do povo. E o povo estava naquela situação por conta do próprio inimigo que se levantava contra eles. Hoje, nós não temos ninguém lutando contra o Brasil. Os nossos países vizinhos, graças a Deus, com exceção da Venezuela, nós temos paz com eles. Mas o nosso inimigo não é a Argentina, não é o Uruguai, não é o Chile, não é outro país, mas sim, é o momento que o mundo, que o Brasil, que São Carlos passa. E se nós não olharmos para o Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos se perder. E a palavra de Deus para o seu coração nesta noite é exatamente isto. Para você encontrar força e coragem nos dias da mal, a primeira coisa que você precisa fazer, direcione seu olhar para Deus e não para os problemas. Primeira coisa, olhe para o Senhor. O texto diz assim no versículo 7:7, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Olha só, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Como é que é? Meu Deus me ouvirá. Na mensagem que eu ministrei hoje pela manhã, no livro de Salmo, quando Davi está preocupado, porque parece que Deus não está ouvindo ele, e ele fala, Senhor, eu clamo e o Senhor não me ouve. Eu dizia para a igreja hoje pela manhã na oração, que independente de Deus estar te escutando, demorando para te escutar, continua orando. Não para a sua oração. Não, ele parou de me escutar, então eu não vou orar mais. Não, o profeta Miqueias falou,
quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Numa outra tradução ele diz, eu olharei para o Senhor. Então, dentro da sua dificuldade, dentro do seu problema, dentro daquilo que está te tirando a paz, olhe para o Senhor. No dia difícil, cheio de circunstâncias desesperadoras, né? Encharcada de problemas e dificuldade, o profeta, ele direciona o seu olhar para Deus e encontra em Deus o quê? Um porto seguro. Ele olhou em Deus e viu o quê? Um porto seguro. E nesse porto seguro, ele encontra força, ele encontra coragem, abrigo para a alma dele. Então, nessa noite, o primeiro conselho de Deus para você, faça como o profeta Miqueias. Olhe para o Senhor. Pastor, como é que eu faço? Onde que ele está? Deixa eu ver. Irmãos, eu dizia hoje pela manhã na oração, nós temos de verdade a maior ferramenta para olharmos para o Senhor. Qual é essa ferramenta, pastor? Oração. A oração é que faz com que eu enxergue Deus. A oração é que faz com que eu tenha força. A oração faz com que eu tenha coragem, não é? Nós já ouvimos aqui hoje, quando Davi se depara com o gigante sorriu e falou, mas vocês estão malucos? Mandou o menino vir lutar comigo? Olha o meu tamanho. Oh, o que vocês têm na cabeça aí? Não é? E Davi foi simplesmente tranquilo. Porque o gigante falou, hoje, o moleque, é o seguinte, eu vou dar sua carne às aves do céu. Né? Você já era. E Davi ficou escutando aquilo e falou, você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Irmão, ele colocou Deus na frente. Davi não era um homem de guerra, ele era pastor de ovelha, ele não tinha habilidade com lança, com espada, com nada, tanto que ele coloca a roupa de Saul e teve que tirar. Mas ele tinha Deus na vida dele, ele decidiu de verdade olhar para o Senhor e falou, camarada, você vem a mim com isso tudo, mas eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos, que nessa noite a igreja de Cristo que aqui está, possa falar como Davi, olha, os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, mas eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que um dia olhou para a terra e não vê um justo sequer, e mandou para cá o Salvador chamado Jesus Cristo, e a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Jesus está ao lado do Pai, intercedendo pela igreja dele, aleluia! Coisa interessante, né? Que Miqueias, ele está agora olhando para o Senhor, porque ele via que diante daquela situação não tinha outra saída. Ele não tinha exército, ele não tinha armas, mas ele tinha o Deus que lhe servia. Uma outra coisa que Miqueias nos ensina, para que nós possamos encontrar força e coragem nos dias maus. Decida esperar em Deus e não em respostas humanas. O versículo 5, coloca o versículo 5, olha aqui que o versículo 5 fala. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que se deita nos seus braços, tenha cada um cuidado com o que diz. Meu Deus, dá até medo, né? Mas fica despreocupado, tá, irmão? Você é casado, você sabe com quem você casou, tá bom? Mas olha só, não confie em vizinho, não acredite em amigos. Por que Miqueias fala isto? Porque naquele primeiro momento, Miqueias, preocupado, ele procurava um e falava, olha, o que eu faço? E aí? E essas pessoas, ao invés de dizer, ô Miqueias, vamos olhar para cima, os caras falavam, não, olha, entra lá com o rei tal, fala com ele para vir nos acudir. Olha, faz isso, faz aquilo. Não. Decida esperar em Deus e não em respostas humanas. Pedir conselho é bom, e aconselhar é melhor ainda. Mas para quem você tem pedido conselho? Quem são as pessoas que estão lhe aconselhando? Quem são as pessoas que estão sentando ao seu lado e te falando ao seu ouvido? Quem é? São pessoas de confiança? Que tipo de conversa você está tendo?
hoje, os amigos de fábrica, os colegas do comércio, na segunda-feira, que é amanhã, é o dia de contar as proezas do fim de semana. É o dia em que você vai ouvir tudo aquilo que você não gostaria, porque é o dia que eles foram para a curtição, que eles foram para a farra, para a balada, e fizeram e aconteceram. Espera um pouquinho, não. Nós estamos na casa do Pai desde as primeiras horas da manhã. E o que nós temos que falar é que Jesus continua salvando, curando e até batizando com o Espírito Santo. É dizendo que, independente da situação lá fora, nossa confiança está no Senhor e nós não esperamos respostas de ninguém. A nossa resposta vem de Deus. E como é que eu vou obter essa resposta de Deus? Falando com Deus. Não existe outra forma e outra maneira de nós alcançarmos resposta de Deus, a não ser conversar com Deus. O que está faltando hoje? Conversar com Deus. Nós dobrarmos o joelho, não é? A Bíblia diz, olha, entre no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Você tem feito isto? Você tem conversado com Deus? Você tem pego a sua Bíblia e lê a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus falando. Quando você lê Bíblia, quando você ora, você está falando com Deus. Então veja só, quanto a mim, ficarei esperando em Deus meu Salvador, né? Em face do tempo difícil, ele e seu povo, né, estavam ali agora aguardando o quê? Deus. Davi, ele faz a seguinte composição quando ele enfrentava os dias difíceis. Lá no livro de Salmos, o Salmo 27, coloca para mim o versículo 1, Salmo 27, versículo 1, para a gente ler, depois você deixa os 5 na fita. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele faz uma pergunta. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Ele faz uma pergunta. O 5, olha o 5. Pois no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia em que as coisas parecem que não vão dar certo, Ele me guardará protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Segura aí esse texto. Veja só. Ele me colocará na sua tenda, na sua proteção. Mas como é que é isso? Deus vai me pegar e vai me colocar dentro de uma casa? Não, não é isso. Eu citei há pouco que o Senhor diz, a palavra dele, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você vai ter proteção de Deus. Mas para que isto aconteça, eu preciso estar conectado com Ele. E a forma de eu estar conectado com Ele, a primeira coisa é eu entender que o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário é que dá a minha possibilidade de eu estar em contato com Deus. É a única forma de eu estar conectado com o meu Deus, é estar conectado com o seu Filho Jesus. Porque a Bíblia diz que este Jesus, Ele é o nosso intercessor. É Ele que intercede por nós. Não é A, B, C ou D. O único intercessor que nós conhecemos se chama Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus. No primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento, a sua própria mãe, a mãe de Jesus, ela diz, meu filho, ajuda aí. A mãe de Jesus, Maria, faz alguma coisa. A própria mãe de Jesus intercede por ele. Ele é o único que nós podemos interceder e Ele é o único que nós podemos entender que resolve a nossa situação. É o único.
Não existe uma segunda opção, é somente Jesus que pode fazer isto. Agora, coloca o versículo 14 do texto de 27 de Salmo. Olha o que ele fala no versículo 14. Olha só, espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Não tem outra saída a não ser o Senhor. O Senhor é aquele que nós precisamos de verdade esperar nele. Não existe uma segunda opção, não existe uma terceira opção. A opção se chama Jesus. O profeta Isaías, ele vem ampliar esse entendimento quando ele descreve de forma perfeita os benefícios na vida daqueles que esperam, não é, no Senhor. Ele fala assim no capítulo 40, versículo 31. 40 e 31. Coloca para nós lá. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças. 40 e 31. Coloca na NVI, por favor. 40 e 31 de Isaías. Mas os que esperam no Eterno. Tem aí? Faltou? Não tem ninguém lá em cima? Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que é isto? O que a Bíblia está nos dizendo? Aqueles que esperam no Senhor. Hoje eu vim aqui para te dizer isto. Qual é a tua dificuldade? Qual é a sua impossibilidade? Se existe uma impossibilidade, se existe um momento difícil na sua vida, espere no Senhor. Não há outra forma, outra maneira de nós conseguirmos nos safar nos dias difíceis. Nós só vamos encontrar força, coragem nos dias difíceis quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Olha só, por fim, ele nos ensina. Aplique fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Aplique fé no agir de Deus e não na força do seu braço. O que significa isto? Hoje, nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas se acham capazes de resolver certas situações. E elas lutam, elas brigam, elas fazem e acontecem com o seu braço. E não chega a lugar nenhum. Quantas pessoas hoje estão padecendo de uma forma tremenda, porque tenta resolver as suas dificuldades confiando no seu braço. Quando eu digo confiando no seu braço, acha que podem resolver as suas dificuldades. A mulher que 12 anos sofria do fluxo de sangue, de uma hemorragia, que há 12 anos fazia com que ela se afastasse da sua própria do seu próprio parentesco. Era uma mulher que não podia de forma nenhuma conviver nas vilas nem na cidade. Ela era considerada uma mulher impura. Ela coloca algo no seu coração naquele dia. O que ela coloca? Se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Acabou. Ela tinha uma convicção plena. Ela, sim, já tinha feito de tudo. E ela diz com a sua própria boca, eu já fui em todos os médicos possíveis que nós temos. Não deu jeito. Não tinha como. Ela fez o que ela tentou fazer. Jairo, da mesma forma, Jairo, ele era um homem de uma posição muito grande. Mas quando a sua filha fica doente, ele chamou os melhores médicos, porque a condição de Jairo, que era o chefe da sinagoga, era muito boa. Mas ninguém deu jeito. Mas ele era um fariseu. E ele tem dificuldade, não é? Como é que eu vou falar com esse homem? Mas alguém lhe aconselhou, vai e fala. E ele foi e falou. E Jesus está caminhando para a sua casa. E no meio do caminho a mulher para Jesus, do fluxo de sangue. E Jesus tem lá um tempo com ela, e alguém vai no ouvido de Jairo e fala assim, Jairo, não perturba mais o mestre, porque sua filha já morreu. Pense nisso. Olha a dificuldade. Olha o problemão de Jairo. Olha a montanha que ele tinha que subir.
olha o mar bravio que se apresenta diante de Jairo. E quando ele escuta aquilo, eu, como pai que sou, fico imaginando o coração de Jairo. Mas Jesus diz para ele: meu filho, fica tranquilo, está dormindo. Como é que é? Está dormindo. Ah, tá, então vamos embora. Está entendendo? E quando Jesus chega lá, as carpideiras já estavam lá chorando. Já tinha um grupo de mulheres, de homens chorando, fazendo todo aquele trabalho de velório. Manda todo mundo sair. Não, mas estamos aqui fazendo serviço, fomos pagos para isso, não pode sair todo mundo. Jesus simplesmente falou uma palavra e aquela menina, Talita Cumi, e aquela menina ressuscita. Mas por quê? Porque no primeiro momento, Jairo confiava no seu braço, no seu dinheiro. Mas eu venho nessa noite para dizer para você, aplique a tua fé, não na sua força, mas no agir de Deus. E Deus, Ele foi tão maravilhoso com todos nós, que Ele mandou para cá Jesus, porque nós éramos os piores pecadores. O meu pecado e o seu pecado nos distanciava de Deus. Mas Jesus veio com uma missão, levar sobre si os meus pecados e os seus pecados. E a partir de agora, eu não preciso mais me preocupar. Numa visão profética, Miqueias, não é mesmo? Ele contempla pelos olhos da fé o tempo que a sua cidade seria restaurada. Hoje, eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês também hoje, pelos olhos da fé, vejam aquilo que tem perturbado a sua alma, a sua vida, o seu casamento, a sua saúde. E em nome de Jesus, creia que o Senhor é misericordioso, poderoso, para dar a você libertação, cura, porque Isaías 53 diz que Ele veio e levou sobre si as nossas enfermidades. Miqueias nos dá um último conselho. E ele fala: construa a sua esperança em bases sólidas. Quais foram? Primeiro, versículo 14. Deus é o pastor do seu povo. Ele fala isso. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive solitário em uma floresta. Ou seja, ele está falando que o Deus que ele serve é o pastor dele então hoje. Permita que Deus seja o seu pastor. Permita que Ele, possa te pastorear. Por quê? Porque Ele diz lá, tua herança, você é herança do Senhor. Eu? Você é. A partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, a partir do momento que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, o texto diz que você é diferenciado. 1 Pedro diz isto. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É você que já recebeu Jesus como Salvador. Então, por que eu sou herança do Senhor? Por conta disso, porque eu recebi Jesus como Salvador. Mas o que mais? Qual é o outro fundamento? Ele entende que Deus é o único libertador do seu povo. E ele faz uma referência lá da saída do povo do Egito, quando Deus tira com braço forte aquele povo. E depois, ele fala no versículo 17 e 18. Olha só o que ele fala no versículo 17 e 18. É isto que eu quero que você entenda. Lembrarão o pó como a serpente, lamberão o pó como a serpente, como os animais que se arrastam. Ele está falando do inimigo, o que vai acontecer com o inimigo dele. Tremendo sairão das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Olha o 18. Quem é comparável a ti? O Deus que perdoa o pecado e esquece as suas transgressões. Olha só. Não é? E do remanescimento da tua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o amor leal. E como é que ele mostrou esse amor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, a base de Miqueias, mesmo que ele não conheceu Jesus, ele não conheceu a graça de Deus, ele entendia que Deus era misericordioso e incomparável. É único
que pode restaurar o seu povo. Você está aqui hoje preocupado com alguma coisa? Você veio no lugar certo. Aqui é o Hospital de Deus. Baixe tua cabeça. Nós vamos orar nesse momento.